Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade à resolução das questões da UBMEP 2023. Se você ainda não viu os primeiros vídeos da edição desse ano, aí na descrição do vídeo tem um link com todas as questões das UBMEPs desse ano e também de anos anteriores. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like pra gente e ativa as notificações para você receber em primeira mão os próximos vídeos das resoluções das questões dos níveis 1, 2 e 3 que faremos na sequência. Você pode colocar aí também nos comentários qual questão que você quer que eu faça na sequência, tudo bem? Então vamos para o texto do problema. A informação que nós temos desse problema, que chegou para nós através dos nossos alunos do programa olímpico, é que a questão fornecia uma espécie de tabuleiro que era formado por 7 hexágonos. E esses hexágonos eram unidos uns aos outros, de modo que tinha ali um hexágono no centro e ao redor dele nós tínhamos outros 6 hexágonos, formando essa espécie de tabuleiro. Tá? Então a figura seria algo semelhante a isso. E além disso, a questão também fornecia que cada lado desse hexágono mede 1, e que em cada item o autor poderia pintar alguns desses hexágonos, de modo que ele chamaria de perímetro o contorno total de todos os perímetros que fossem pintados, podendo esses hexágonos estarem todos unidos ou alguns isolados, tá? E ele colocava lá alguns exemplos também nessa questão. Eu vou citar aqui alguns exemplos, não sei se era dessa forma na prova, mas só para que você se situe de como poderia ser feita essa contabilização desse perímetro, tá? Então, nessa primeira figura, você percebe que nós temos 4 hexágonos pintados. Se esses hexágonos fossem isolados, se não tivessem nenhum lado comum, eu multiplicaria 4 por 6, que é a quantidade de lados desse hexágono, e eu diria então que o perímetro seria 24. Porém, quando eu junto 2 ou mais hexágonos, cada lado que une 2 hexágonos, por exemplo, fica de fora da contabilização do perímetro, porque o perímetro vai ser só esse contorno externo da figura. Os lados que ficarem na região interna, eles vão deixar de ser contabilizados em 2 hexágonos, porque uma vez unidos, eu não contabilizo nem no primeiro nem no segundo hexágono. Então, olhando para essa figura, como eu tenho 4 hexágonos, teoricamente o contorno, o perímetro seria 24. Mas não é. Por quê? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lados que estão aqui na região interna da figura. E cada um desses lados desconta 2 centímetros. Então 5 vezes 2 vai dar 10 centímetros, ok? Que deixam de ser contabilizados. Se 4 vezes 6 era 24, descontando os 10, vai sobrar 14. Então, você vai perceber que, contando aqui lado a lado, você vai perceber que o contorno desse tabuleiro, desses hexágonos, vai ser 14. Da mesma forma, aqui na segunda figura, um dos hexágonos está isolado. Então, ali já dá 6. E nós temos outros 2 que estão unidos, compartilhando um único lado. Esse único lado vai descontar 2 centímetros, porque eu deixo de contar em um hexágono e também no outro. Como são 2 hexágonos, 2 vezes 6 daria 12, mas como eu vou descontar 2 por causa dessa interseção, sobram 10. 10 com 6 daquele que já está ali em cima, isolado. Se você for contabilizar lado por lado, aí vai dar 16. Entendeu mais ou menos como é que funciona a dinâmica? Então você pega, na prática, você vai pegar o número de hexágonos que foi pintado, multiplicar por 6, que é a quantidade de lados desse hexágono, e vai descontar 2 centímetros de cada lado que for comum. Certinho? Então, vamos para a nossa conta. O item A, ele pedia que você pintasse exatamente 3 hexágonos, de modo a formar uma figura com o seguinte perímetro. Então, na primeira ele queria um com 12, e na segunda ele queria um perímetro de 18, tá? Esse de 18 aqui está bem simples, né?
Porque se eu sei que 3 vezes 6 é 18, eu entendo que necessariamente os 3 hexágonos que forem pintados aqui, coloridos, vão ter que estar isolados. Não vai poder ter nenhum lado tocando de um hexágono com o outro, tá? Essa segunda tá fácil. Agora vamos ver essa primeira de 12. Eu preciso de 12 centímetros, tranquilo? E eu sei que eu tenho que colorir 3 hexágonos. E 3 vezes 6 é 18. Então, teoricamente, eu teria que ter uma figura com 18 centímetros. Se ele pede que tenha 12, 18 para 12, significa, ó, 18 tirando os 12, vão sobrar 6 centímetros. Lembra que a cada lado de interseção você desconta 2 centímetros? Se eu vou ter que descontar 6, então eu preciso ter 3 interseções. Olha aí, essas 3 interseções vão descontar os 6 centímetros. Então, se você for contar agora o contorno dessa figura aqui, ó, em vermelho, vai dar exatamente 12. Então, bastaria que você fizesse um desenho com os 3 hexágonos, de modo que 3 lados, né, fossem comuns. E, como eu já havia dito, para fazer um hexágono com 18 centímetros de perímetro, né, uma figura, esses 3 hexágonos necessariamente têm que estar isolados. Eles não podem ter nenhum lado compartilhado, nenhum lado comum, porque senão eu teria que descontar alguns centímetros dessa figura. Então, você poderia pintar de 18 dessa forma. Lembre que aqui são sugestões. Essa pintura poderia ser feita de outra forma, também encontrando esse mesmo perímetro. Letra A bem tranquila, certo? Vamos para a próxima. A letra B, ele pedia que pintassem 4 hexágonos, mas que esses 4 hexágonos pintados, eles deveriam fornecer o perímetro máximo, certinho? E aí, usando o mesmo raciocínio que nós já utilizamos no item anterior, lembra que para que esse perímetro seja máximo, a quantidade de toques entre hexágonos, de lados comuns compartilhados, tem que ser a menor possível. Então, eu poderia tentar formar o máximo, por exemplo, colorindo esses 4. Então, eu teria aqui uma interseção nesses 2 primeiros, outra interseção, e o perímetro aí, se são 2 interseções, cada uma desconta 2, 2 vezes 2, 4. Os 4 hexágonos me forneceriam, se fossem isolados, 4 vezes 6, 24, menos 4 dá 20. Então, o perímetro máximo é 20, e eles podem estar assim, mas também poderiam estar assim. Também vai me fornecer 20, tá? Aqui também tem apenas 2 lados que estão sendo compartilhados entre os hexágonos, certinho? Então, são sugestões. Você poderia também ter pintado de outra maneira, para obter o mesmo resultado, mas o máximo, obrigatoriamente, aqui é 20. Tranquilo? Tá aí uma pequena justificativa que você poderia ter colocado lá na sua prova. Então, vamos para o item C. O item C pede para que o aluno justifique o porquê que, independente do número de hexágonos que seja pintado, esse perímetro sempre será um valor par, tá? E a gente praticamente já respondeu isso nos itens anteriores, mas vamos lá para a redação. Você poderia ter colocado assim. Sabe-se que para hexágonos que são pintados de forma isolada, ou seja, sem nenhum lado compartilhado entre as figuras, o perímetro vai ser sempre um múltiplo de 6, porque você vai pegar 6 vezes o número de hexágonos isolados. Tá? Então, esse perímetro será um múltiplo de 6, que por sua vez, todo múltiplo de 6 é também múltiplo de 2. E, sendo um múltiplo de 2, ele vai ser necessariamente um valor par. Então, se houver apenas hexágonos isolados que forem pintados, esse perímetro sempre será par. Para qualquer outro tipo de associação, e aqui pode haver a interseção entre esses hexágonos, os lados podem ser comuns, você vai lembrar que para cada lado comum, a gente desconta 2 centímetros, 2 unidades de comprimento desse perímetro, tranquilo? Então, a gente vai fazer o seguinte raciocínio. Nós vamos tomar os lados comuns, eu vou chamar de C, o número de hexágonos pintados ao todo
nós vamos chamar de H, e o perímetro de P. Tranquilo? Esse perímetro de qualquer figura que seja formada pela associação desses hexágonos, ele vai ser calculado da seguinte forma. Então, nós vamos pegar a seguinte expressão. Eu sei que esse perímetro, inicialmente, você vai pegar 6 vezes o número de hexágonos. Nós vamos pegar aqui 6 vezes o número de hexágonos, menos 2 vezes o número C, que é o número de lados comuns. Então, a gente vai usar essa expressão para calcular o perímetro de qualquer figura. Então, fazendo um exemplo das figuras anteriores, se tu tens... vamos pegar aqui uma figura anterior. Essa figura aqui, por exemplo, a primeira eu tenho 4 hexágonos. Então, 6 vezes 4 é 24. Quantos lados comuns? 1, 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. 24 menos 4 dá 20. Então, percebe que funciona a expressão, tá? Então, a expressão para o cálculo de qualquer perímetro é P igual a 6 vezes H, ou seja, 6 vezes o número de hexágonos, menos 2 vezes o número de lados que são comuns, compartilhados. Essa expressão me permite calcular qualquer perímetro com qualquer número de hexágonos ali pintados. E aí, o que você pode fazer, então, para provar que isso é par? Basta você observar que 6 e 2 são números múltiplos de 2. Então, eu posso colocar o 2 em evidência, e aí você vai pegar cada um dos termos dessa expressão e dividir por 2. Por exemplo, 6H dividido por 2, abre o parêntese, dá 3H. Conserva o sinal de menos. 2C dividido por 2 dá C. Então, você tem a expressão aqui reduzida, de forma que fica P igual a 2 vezes 3H menos C, colocando o 2 em evidência, tranquilo? Então, nesse caso, como há ali um fator 2, significa que esse número necessariamente, sabendo obviamente que H, C e o próprio P vão ser números inteiros, então, necessariamente, o valor desse perímetro P será sempre um valor par. Tranquilo? Então, deixa o like aí, coloca no comentário o que você achou dessa resolução, e se você acha que o texto estava diferente do que o que a gente colocou aí, coloca nos comentários que a gente pode fazer a correção em outro vídeo. Tranquilo, pessoal? Então, fica ligado no canal que nós vamos também resolver todas as questões dos níveis 1, 2 e 3 para vocês nessa noite e também nos dias seguintes. Tá ok? Um grande abraço, até a próxima.